um só, abençoador. Eu veio pela manhã pensar, deitei-me por um tempo, a falar a respeito do espírito da profecia. Perceberão que é uma forma, não é comum ser ouvida. E demora um tempo para termos essa conexão do alto, para nos dar de fato a profundidade do entendimento ou discernimento do Espírito. É necessário partir do fundamento e princípio, em que ali colocamos conscientemente a consciência por fundamento da razão universal, um único poder, de um só legislador e um único juiz, quem tudo estabelece, segundo a declaração de Melquisedeque, levando desse eterno juízo a conduzir as mãos do Abraão, a serem tudo fiel ao Deus Altíssimo. Num determinado vídeo e outros eu fiz menção de fazer separação entre a palavra Deus e a palavra Deus Altíssimo. São duas imagens muito distintas. Voltamos ao espírito da profecia. Enquanto fala de um só juízo, me é dado dizer-lo. E nesse sentido, eu sopro a vida de uma só fonte eterna de vida, como diz o Senhor Jesus Cristo, a samaritana, no poço de Jacó. Vou partir da seguinte... Alô? Estou gravando, minha flor. Desculpa. Pode fechar. Da seguinte consideração. Há um momento em que Davi, ele vai dizer de fazer a casa de Deus em Jerusalém. E qual é o fundamento de razão que ele usa? Eu tenho uma casa de cedro, eu me assento numa cadeira de marfim. É bom que edifiquemos a casa de Deus. Veja, ele não falou do Altíssimo. Mas, a partir do juízo do Altíssimo, declara o profeta Davi, mas que templos me edificareis? Qual templo pode me conter? Se eu abarco a todo o universo, os céus é meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Aí Davi ouviu e tem a segunda palavra em continuidade do profeta. O filho fará, edificará a casa de Deus. Veja, não falou Altíssimo. É importante compreender que anterior ao imaginário, agora num campo que contradiz todo o fundamento do caráter eterno, de uma só fonte a jogar para a vida eterna, o Davi faz tal proposição como se fosse possível e trouxesse isso um bem a Jerusalém. E fosse necessário
dar essa proposição, esse edifício, para que houvesse, de fato, um referencial de ordenação constituída naquele Estado. Assim, as constituições, as propostas que surgem de alguém estão fluindo. Não pode haver interregno no que eu declaro, de forma tal que o que veio no presente se torna, por amor ao anterior, meu próximo, também o meu próximo a dizer a respeito do mesmo próximo, a quem em amor eu tenho no meu íntimo. Não posso gerar afastamentos e buscar lá fora de alguém que alguém disse, e como um papagaio, porque já ouvi refrões diversos a respeito disso ou daquilo, eu declararei como sendo alguém que sabe de quem está falando. Assim tem a palavra que declara: vós não sabeis aonde vem nem para onde vais. Mas eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Eu irei, e vos separarei lugar, para onde eu estiver. Meus altos juízos sejam contigo. Veja que o salmista, de uma forma incoerente, estará dizendo, até ali, incoerente em relação à proposta da edificação da casa de Deus em Jerusalém, através de um templo de pedras, como depois realiza Salomão. E a essa edificação de Salomão, Jesus faz comparação simplesmente à erva do campo, e dá à erva do campo muito maior glória que a glória de Salomão na edificação do templo. Então, o Eterno, por juízo em Cristo, condena o edifício elaborado e construído por Salomão. Mas o seu pai Davi, na carne, como também na proposição do templo, conduz a fazê-lo. Por isso está declarado: o filho fará a obra, a tua obra. Então veja que a obra de Salomão está vinculada à obra do Davi naquele momento. Estou falando por um fluir da corrente profética, como do vento que sopra onde quer, e como um rio que está fluindo no seu leito. E que depois será dito, baseado no leito, que é mais fácil dizer a este homem: os teus pecados são perdoados, ou toma o teu leito, levanta-te e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu vos digo, desse homem, e assim se cumpre. Fluindo, por incrível que pareça, nas contradições normais dos homens, e que não dá para colocar nenhum para referencial, nem Davi, nem Salomão, ninguém. E nesse sentido, também dirá o salmista: ó Senhor eterno, quão belos são os teus, formosos são os teus tabernáculos, quão grandiosos ou altos são os teus juízos. Veja, digo a figura dos tabernáculos, a figura juízo, não a figura salvação. Não em continuidade, que já vem correndo do leito, em caráter eterno do Espírito que flui da eternidade, e a ela conduz a vida. E estará dito que Moisés, um tirado das águas, se reunia na tenda da congregação. E ali, o
os seus tabernáculos tratavam do Espírito, lhe acolher o bom juízo, o alto juízo da palavra do Deus Altíssimo. A proposta, então, ali de Moisés, os tabernáculos transitórios. Daí está a festa maravilhosa que se cumpre, de quem está vos declarando, a respeito da festa dos tabernáculos. Esta figura aqui é um sucá. Mas como eu apontarei que vós também sois? Se vós estáis firmados na pretensão de Davi, ou seja, da autoridade de um templo, que depois vai colocado na visão daquele que é um tabernáculo eterno, e vai dizer, fizeram da casa de meu pai uma casa de salteadores. Mas está ligado às proposições de Davi e também à forma como ajuizou ao propor ao povo o sábio Salomão. Eu não posso separar essas palavras. Então, eu estou falando da conexão e correlação também da palavra que declara: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Na hora que estiver afastado, e esses templos todos edificados, a partir do modelo referencial do mito daquela ocasião, lá em Jerusalém, tudo sucumbe. Assim, cada um quer colocar um referencial maior. Assim que Edir Macedo fez o seu templo em São Paulo, grandioso, talvez até maior que o de Salomão. Não sei se teria o mesmo brilho, mas, aos olhos dele, já na corrupção de juízo, ele assim o acolhe, a si mesmo. Eu pergunto, se Salomão está condenado, referido a uma simples erva do campo, como diz, que secará, a flor cairá, e num feixe serão amarrados e lançados ao fogo. Como fica a figura do pastor? Esse é o fluir do Espírito Eterno. Não estou negando nada. Estou falando a cada fato, os fundamentos de razão ou estão ligados a um só alto juízo, ou tudo sucumbe à enormidade, à multidão de ídolos que se farão em queda para os abismos daqueles que se julgam sábios. Nessa sabedoria, se tornar apenas por discípulos de acadêmicos, de mestres acadêmicos, que de si mesmos se falarão continuamente e se agradarão mutuamente. Dali farão livros, farão um monte de discursos, farão tempos de reuniões e assim sempre serão reunidos a agradar-se daquilo que vão acolher. Por quê? Mas limitados, por já por fundamento, está num fundamento errôneo. Ora, Davi, quando diz, o salmista diz, ó Senhor eterno, quão formosos ou agradáveis são os teus tabernáculos. Veja, isso sucedeu antes de ver a ideia de fazer o templo, que depois o filho Salomão faz, ou constrói. Mas eu pergunto, como declarar um tal pensar? Na mesma forma da ordem de Melquisedeque, quando diz bendito Deus Altíssimo. E aquele que no bendito Deus Altíssimo vai dizer, ao colocar-se como açúcar, e ligando a todos na figura de Moisés, e a todos na figura dos seus profetas, dos seus servos, quão belos, maravilhosos são teus tabernáculos, ó Senhor.
todos eles são permanentes e eternos na aparente transitoriedade. Mas também será dito, vós sois corpo de Cristo. Mas fica uma pergunta antes. Julgais vós ser corpo de Cristo? Eu posso apenas afirmar. O Paulo afirmou ou o Paulo perguntou? A palavra e a resposta sempre será declarada na seguinte palavra. Pelo fruto sabereis, e deles conhecereis. Cada um terá no seu íntimo, de fato, o valor de quem acolheu e o valor de quem declara. Se tem a consciência que esse valor nunca procede dele mesmo, mas sim de uma fonte agora para a vida eterna, e que lhe acolhe em sua bondade, amor e misericórdia. Então nada possui, de fato, de maior valor. E a partir do momento sucumbirá na apostasia do seu ensino, no erro que se acometerá. Como de Davi, ao falar do templo. Lembramos que o templo depois gerou ciúmes, uma inveja mútua. E que agora um templo maior é uma expressão da dimensão do espírito do seu Deus, ou seu rei. Vamos tratar, por exemplo, que o rei Nabucodonosor, ele se tratava apenas por rei. Ele se tratava por rei e por Deus. Ele era a autoridade maior na sua presunção. Então, quando ele vai a Jerusalém, impõe que aquele siga, ele pague impostos, concorde, tome de fato dos seus conselhos e juízos maior do que aqueles que o rei de Jerusalém tinha poder de expor. E aquele não acolhe, quer retornar do Egito, de onde saiu, para lá ter o suporte necessário para ter uma aliança e combater com o da Babilônia. Mas ambos estão na Babilônia. Mas como discernir o verdadeiro do falso? Somente no tabernáculo, na apreciação dos juízos, no encontro da tenda da congregação. Assim, o que digo? Um só fundamento e princípio. Eu, de quem sou, ouvi. Israel, Cristo, o Senhor, o servo do Deus Altíssimo. De um só, Pai, terei por conselho. Essa é a palavra da profecia. Fruto de Nabucodonosor ao ir a Jerusalém e derruba aquele templo. Como dissesse, esse não sobreporá ao templo que eu edifiquei lá na Babilônia. E veja, mas esse é o mesmo modelo. Se não fosse o mesmo modelo, Nabucodonosor não compreenderia e não derrubaria. Mas derrubou. Só vai acolher quando vem um jovem refém para ser agora trabalhado, para ser ensinado, para ser discipulado, para que acolha o rei Nabucodonosor. E este jovem, o renovo do juízo eterno, que Salomão perdera,
E Davi, por um tempo, ao chegar na velhice, reconhecer os seus erros. Esse jovem dirá: há um reino sempre e eterno. É com uma visão que viste de uma pedra aparentemente pequena, em que vai batendo naquela enorme montanha ou rocha. E à medida que bate, ela cresce, e à medida que ela cresce, vai conduzindo a um estado do pó da terra. Como areia, como um lixo, folhas secas, que vem o vento e dispersa. Essa é a palavra da profecia. Assim, o amor ao próximo fica mantido. Não perco, de fato, do meu íntimo aquele que é meu íntimo. É onde eu tenho identidade, e dele eu tenho identidade. Impossível eu ter identidade, já que um só nome é a identidade. E esse nome é um só e verdadeiro. Estou falando o Espírito da Profecia. Não estou ensinando como acadêmico, como discipulados comuns de todos que o fazem e se declaram pastores ou mestres. O que mais diremos? Querem abrir outra porta para considerar? Aí vamos cair no tempo de Herodes. O tempo de Herodes é uma reconstrução pretensa, presumida, de bom juízo, a partir daquela que foi construída por Salomão. Mas o Espírito que vinga, o Espírito que está sobre toda a multidão que dentro dele se acolhe, como se isso possível fosse, nada no seu íntimo consegue reter. Estou falando de maneira contínua. É um fluir do Espírito. Não estou querendo inventar nada. Se denota cada palavra uma razão ligada à razão em caráter eterno. Não tenho que inventar nada para que se cumpra a palavra. Quando falares em juízo, ou seja, dos altos juízos aos baixos juízos, aos infernais, eu colocarei na tua boca o que dizeres. E assim se cumpre. Querem que eu ponha um crachá? Me perguntarão de que lugar eu sou, onde eu de fato, como diz, cultuo. Como perguntaram aqueles discípulos de João Batista, quando na passagem daquele que de João Batista aos seus discípulos diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E eles correm atrás e perguntam: Senhor, onde assistes? Eles iam a algum lugar? Vinde e veja. Não falou de templo, nem de lugar. Que coisa, hein? Veja que aí seja lugar, espaço e tempo perdem o sentido. Um só e sempre presente, um só e sempre vivo, um só fonte de vida a todos que o buscam. Não irei mais, mas essa é basicamente o fundamento. Não tem outro. Não haverá mudanças. Não tem como alterá-los. É como diz, é justo e acolherá o juízo do justo em teu coração. Não só na mente. É consciência. É um discernimento claro, límpido, para discernir os espíritos que fora deste estão, sendo consumidos pelo
os gafanhotos. Uma praga que invade um campo. O que mais diremos? Diremos de quem? Tem algum nome para lembrar? Não tenham. Se houver algum nome para lembrar, lembrem-se que Moisés não poderás nunca identificá-lo fora de ti. A imagem do Senhor Jesus Cristo nunca poderás querer imaginá-lo fora de ti. Mas essa imaginação não lhe traz suficiência. É consciência, é juízo, em que nos traz a compreensão clara, determinante da palavra de Isaías. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus juízos mais altos que os vossos juízos. Como as manifestarei? E dirá, assim como desce, são mais altos os céus do que a terra. E assim como descem as águas do alto dos céus na terra, para que propiciem que a semente plantada pelo agricultor germine e dê a comida à sua casa, para que tenha comida na sua mesa, e aqueles que têm fome. Assim é, não é? Será, nem era. A palavra que sair da minha boca, provada, comprovada pelo justo juízo. Salvação? O crachá preferencial. Um povo preferencial diante da dimensão do Altíssimo Deus, que a todos reprova fora do seu bom juízo, porque é vida, e fora dele a morte. Querem ter um ídolo para declarar? Podemos, então, interpretar que nós somos prato desse arvorado. Como disse Daniel ao rei da Babilônia, és como uma árvore frondosa, em que as aves dos céus, como aqueles da corte de Brasília, se agasalham. Tiram proveito. Esse subentende esbero ser o fruto de si mesmo, e de si mesmo se alimentam. Mas são frutos estéreis. Como Jesus Cristo depois liga esse arvorar com a figueira que não dava fruto e ele amaldiçoa. Então a maldição está na falta da esterilidade. Porque a esterilidade não trará vida, só morte. Mas o homem nega acolher a vida. Prefere a morte para se agarrar em alguma pedra de brilho, em alguma coisa inerte. Há um templo grande e quanto maior, chega em São Paulo por Edir Macedo. E dos juízos, pelas pretensões da corte de Brasília. Aí diria, mas estão todos na insanidade. Pensa profundamente nas palavras da profecia e veja se você pode acolher algum como sadio. Hoje estás condenando? Eu estou fundamentando no fruto que observe da palavra que declaram. Não tem suporte de aprovação do justo. Ficamos por aqui. Espero que tenhamos compreendido. Falarei de Abraão, é fundamental falar. Por quê? É aquele que é abençoado pelo Deus Altíssimo. Não havia nenhum templo de pedra ainda construído. Aos filhos de Abraão, não. E quando vem a ideia de não ter um pai,
na conversa com os fariseus, agora na burocracia do próprio templo, como na corte de Brasília, em todo lugar, vai ser dito, e eles não, está pensando, nós não temos pai? Nós não somos bastardos. Diz, mas estão firmados nas coisas. No tempo de pedra, que vai matar o justo, vai condená-lo, vai pegar falsos testemunhos para realizar, como faz o Moraes na sua interpretação, que ele está salvando a democracia. Veja a insanidade de tal homem. Mas não sou eu que digo da insanidade dele, ele dá provas. E continua tentando achar que por ali chega a algum lugar. Ficou tudo muito claro. Moisés. Não ponha um lugar para Moisés, a não ser sabendo que na história do homem ele está presente. Assim como todos os profetas, servos do Senhor, assim como a imagem de Cristo, aquele que se oferta para morrer por todos. Assim como Paulo como declara, vós sois os tabernáculos do Espírito Santo. Mas a declaração já foi declarada antes que o templo fosse edificado, e o templo negou essa declaração. É onde antes que Davi se propusesse a fazer o templo, a declaração é: quão belos são os teus tabernáculos, teus sucá, os teus sucotes de um só juízo. É a mesma palavra, é o mesmo Espírito, é o mesmo confirmador. E uma multidão que nega e quer sustentar na pedra, na força, a impor sobre os juízos do Altíssimo. Não tenho mais nada a dizer, mais que eu queira discorrer nas Escrituras Sagradas, elas continuam sempre vivas a cada dia que se chama hoje. Já estamos no transcorrer do dia. Já estamos no caminhar do dia, da luz que nos ilumina. Virá a noite, nos agasalhemos a dormir, na confiança e certeza que uma nova aurora de luz brilhará sobre todos, na busca do juízo maior e eterno, amoroso e bom Pai. Um só Senhor. Um só. Me lembrei uma coisa importante. É que nas palavras do Paulo, como vai falar dos ossos, do corpo do Espírito, o tabernáculo do Espírito Santo, aí o templo, aí ele estende a visão do templo. Mas a visão do templo é um lugar em que os tabernáculos são todos unificados. Um só juízo, um só Espírito. Pois bem, mas o Paulo foi fazer menção, num certo momento, que ele esteve no terceiro céu. A pergunta fica, e conta maravilhas, que ele diz que é impossível ser esclarecidas, já que era só no íntimo de cada um pode acolher tal imagem de glória. Aí fica a pergunta. Como julgar esse terceiro céu? Julgarei mais alto de quem dele participou ou se julga participante, como declara Paulo. Que é maior esse terceiro que o primeiro? Ou maior que o segundo? Lembram? Quando diz o primeiro templo de Jerusalém, está ligado ao primeiro templo, àquele que eterno é. Não precisa as pedras para cobrir os corpos dos homens, como os enterrados ali no túmulo, aparentemente sagrado. Então, o segundo templo está na expressão daquele que diz, do primeiro, bendito Deus Altíssimo, e diz ao Abraão, bendito és tu, Abraão, a quem o Altíssimo entregou os teus inimigos em tuas mãos.
Ele aponta ao primeiro e aponta agora ao seu correspondente na sua natureza do homem, ao mesmo nível. Não tomou a si autoridade, apenas acolhe a autoridade e lhe entrega. Então veja o terceiro onde fica. O primeiro, céus, é a declaração de Melquisedeque, é o Deus Altíssimo. Esse é o entendimento profundo que ele tem. E o segundo, é quando dele acolhe a sua responsabilidade, que veio para servir, não para ser servido, entrega ao seu correspondente em Abraão a expressão do Pai, abençoador de todas as famílias da terra. E o terceiro do Paulo? Eu diria que o Paulo, ele está lá embaixo, e agora chegou no terceiro céu, tangencia Melquisedeque, o espírito de Melquisedeque. Mas não há a figura desse segundo sem o primeiro, eternamente primeiro, unigênito e primogênito. Não existe. Falei a profecia, os fundamentos de razão em caráter eterno. Falei os fundamentos de razão do alto juízo. Eu caio no campo vala comum da insanidade. Aí vem aquela questão que Jesus declara: não sejais como os publicanos e os fariseus, que se colocam nas esquinas para serem vistos para todos aqueles que das ruas possam olhar. Na canto que acolhe a rua na transversal e na outra direção, em correspondência. Não, ele diz, se acolham no vosso quarto. Que quarto? O quarto céus ou o terceiro? Veja, ele está falando do quarto céus em algo que se acolheu, em algo que já está ultrapassando os fundamentos da sanidade. Aí diz, fecha a tua porta. E o Deus Altíssimo, o Eterno, te ouve contigo mesmo, falando contigo mesmo, respondendo a ti mesmo. Agora, se eu estou dentro da minha casa, eu ultrapassei o quarto, ultrapassei o terceiro. E agora, o cumprimento da... Eu vou pôr entre parênteses, que é uma palavra que eu não aprecio. Agora, a segunda vinda. Sim, se eu trato de segunda vinda, eu trato de um primeiro, Melquisedeque, o enviado. Aí é a segunda. Aí vai dizer o Pai, o Filho, um só. Mas isso é extraordinário. Por que essa loucura de tantos templos de pedra para ter um monte de sacerdotes fraudulentos, juízes fraudulentos, comprando testemunhos, chamado aqui no Brasil, em Brasília, por centrão, em que na insanidade geral, o ladrão vai nomear quais são de fato os seus juízos maiores. E nomeia. Vamos nominá-los? Gilmar Mendes, Lúcia, Weber. Quem mais? Moraes, o último por temer da própria mulher, como diz a história, e assim por diante. Todos estão perfeitamente nominados sob domínio do espírito da iniquidade.
ficamos.